Queridos, a paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Estamos aqui, lição de número 10, dia 5 de dezembro. Temos por tema nesta lição um sinal de alerta para a igreja atual. Correto? Temos como fundamento primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E é uma realidade, né? O tema de hoje vai falar sobre sinais da apostasia, né? Temos aqui os nossos objetivos geral e objetivos específicos, nossa introdução. E primeiro tema, primeiro tópico, ações que precedem a apostasia. A perseguição espiritual. Irmãos, não vai muito longe. Tem muitas pessoas que dizem que nós não estamos passando por uma perseguição espiritual, né? Talvez nós não estejamos passando uma perseguição visível, com uma percepção visível a todo olho. Mas aqueles que estão atentos, aqueles que são amantes das Sagradas Escrituras, percebem sim que essa conjuntura política, social em que vivemos, há sim uma visão, né, de perseguição religiosa. Então, nós estamos sim, a cada dia eles querem combater as verdades bíblicas, né? Querem tirar aí o nosso direito de falar, de pregar a palavra do Senhor, em virtude, em detrimento de umas minorias, né? Algumas minorias. E isso o nosso país, infelizmente, não só o nosso país, mas muitas nações estão correndo aí para esse lado, ok? Então a perseguição espiritual. A igreja, quando você estuda a história da igreja, você vê que a perseguição foi notória desde o início. Primeiramente, na mão dos judeus, porque o cristianismo ele surge dentro do âmbito do judaísmo, né? Então, quando a igreja surge ali dentro do judaísmo, que foi a religião mãe do cristianismo, pois o cristianismo nasce dentro do judaísmo, né? Quem estuda a história da igreja sabe o motivo disso, né? Porque o judaísmo era uma religião monoteísta, era uma religião que tinha preceitos morais válidos, então Deus usa disso para dar à luz, podemos dizer assim, ao cristianismo. Então, primordialmente, o cristianismo nasce sem muito alvoroço, sem chamar atenção, mas a partir do momento que ele cresce, ele chama a atenção dos líderes judaicos que passam então a perseguir o cristianismo, né? E essa perseguição perdurou por vários anos, né? Vamos aí lá por meados do quarto século, né? Até Constantino, né, trazer aí uma visão e acalentar então a perseguição ao cristianismo. Então essa perseguição, agora que nós vivemos nos dias atuais, é uma predição, é um apontamento da vinda, é um sinal da vinda de Cristo, né? E o próprio Senhor falou, perseguiram a mim, perseguirão também a vós, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados, matados, serão odiados de todas as nações. Você lê Mateus 24, que é uma resposta a perguntas dos discípulos, né? Sobre quanto será o fim dessas coisas e a volta do Senhor. As falsas profecias, irmãos, falsas profecias é o que mais tem, né? Infelizmente as pessoas estão indo aí, em vez do Espírito Santo usar as pessoas estão usando o Espírito Santo.
Jeremias passou por isso no capítulo 23, onde os supostos profetas só falavam coisas boas. Quando os reis iam consultar, eles ali só davam coisas boas, o que hoje acontece com muitos profetas. Paulo também combateu essas falsas profecias em 2 Tessalonicenses 2:2. Né? Então nós também temos que combater. E isso aqui é complicado, irmãos, porque isso acontece dentro da própria igreja, né? Por isso que nós temos que ficar atentos com discernimento, né, para que esse lobo não venha estar em meio às ovelhas. A desorientação espiritual. Hoje é o que mais temos, né? Mediante a esta geração, denominada geração Z, né, pelos sociólogos, aonde tem por principal característica o uso exacerbado da tecnologia e da informação, as pessoas não sabem para onde vão, se alimentam de muitas palavras da internet, vai para um lado, vai para o outro, e não sabem a verdade bíblica, não vão se alimentar diretamente das sagradas escrituras. Né? Nós temos que ter, irmãos, uma visão bíblica, uma teologia sadia, uma teologia bíblica. Né? As pessoas se alimentam em vários lugares, as pessoas trazem coisas de vários lugares através desse sincretismo religioso que está acontecendo, e as pessoas ficam perdidas, desorientadas espiritualmente. Né? Hoje nós temos que vigiar, né? Vigiar através aí para que nós não venhamos ficar aí desorientados, sem saber para onde ir. É a palavra do Senhor que nos orienta, não é isso? Ações que precedem a apostasia. Nós vimos, né? Precedia por vários fatores, dentre eles a perseguição religiosa, espiritual, falsas profecias, a desorientação espiritual. Né? O cristianismo floresceu diante das perseguições, nós já falamos. Jesus alertou seus seguidores. Então, a perseguição fez parte, né? E ainda faz parte da igreja verdadeira. Tópico 2, um sinal de alerta para a vinda de Cristo. O fenômeno da parousia. Irmãos, esse termo significa presença ou vinda. Né? Então, Paulo ele usa para destacar a vinda, a segunda vinda de Cristo. Né? A segunda vinda de Cristo. Primeiro para os fiéis e posteriormente para os infiéis. Então Paulo usa esse termo parousia, né, para identificar aí a presença, a vinda, a volta do Senhor. A vinda de Cristo e a manifestação do anticristo. Aqui eu quero abrir aqui um parêntese, que muitas pessoas, irmãos, ficam tão preocupadas com isso, né, com a chegada do anticristo, com o número da besta e tanta coisa, e fica entrando em discussões, fica entrando em brigas teológicas e tudo mais, né, e nós não temos que andar, né, desta forma. Nós temos que saber que nós cremos, né, o nosso ministério crê, nós somos pré-tribulacionistas. O que significa isso? Significa que o arrebatamento da igreja, nós assim cremos, né, nessa tese teológica, né, que nessa linha teológica, melhor dizendo, que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Né, e a palavra do Senhor nos orienta a isso. Isso é tema para uma outra aula. Certo? Então nós somos pré-tribulacionistas. Então tem gente que fica discutindo tal e tal, que número da besta. Olha, irmãos, se preocupe com o arrebatamento da igreja. Né? Agora, se você pretender ficar, né, no arrebatamento e fazer parte da grande tribulação, né, aí sim você deve se preocupar com tudo isso. Tá ok? E nós somos pré-tribulacionistas e também nós somos pré-milenistas. Né? Por quê? Porque nós cremos que a segunda vinda de Cristo em glória, né, vai ser antes do milênio. Né? Então, assim, nós cremos, é a nossa visão da Assembleia de Deus, né, como igreja pentecostal, e nós cremos desta forma. Certo? Então, a vinda de Cristo e a manifestação. Você lê Mateus 24,
você vai ver ali as coisas que antecederão, né? As dores de parto, né? Os fatos que acontecerão antes da vinda do Senhor. A apostasia global está em curso, é claro. Isso aqui nós olhamos no cenário, né, principalmente na Europa, muitas igrejas se transformando em bar, em shoppings, em casa noturna, né, as igrejas fechando, a apostasia está de uma forma terrível. Né? Jesus alertou sobre os falsos cristos, perseguições, morte, escândalo, falsos profetas, lá em Mateus 24. É muito interessante, professor, você ler Mateus 24, tá? Porque ali vai nos dar base para toda essa lição, ok? 3 aqui, o cuidado com o tipo de engano. Pessoal, tomem cuidado. Nós não podemos deixar esses enganos, né, essas falácias adentrar a nossa igreja. Né? Foi assim que Paulo orientou Tessalônica. Ninguém de maneira alguma vos engane. Nós não podemos nos deixar levar por falácias. Né? Toda mentira e engano tem por pai o diabo, João 8,44. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Fiquemos alerta para não sermos enganados com um falso evangelho que nos afasta de Deus. Cuidado, pessoal, tem muita gente aí que está em certas denominações que não tem compromisso com a palavra, que não tem nenhum tipo de preocupação com a salvação, com o arrebatamento da igreja, e estão ali inchando as igrejas. Eu não falo enchendo, mas inchando, né? Com segundas intenções, com intenções financeiras, sem se preocupar com a salvação. Se você faz parte de alguma igreja como essa, tome cuidado, abra os olhos e volte à palavra do Senhor. Fortalecei-vos na fé. Paulo, depois de orientar, né, os crentes, ele passa a confortar, dizendo, olha, fortalecei-vos na fé. É uma orientação. Ele fala, olha, porque você lê lá em Efésios capítulo 6, né, os dados inflamados do maligno, o escudo da fé, né, ali a armadura de Deus, e você vê, e o escudo da fé, para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Então você tem que ter a armadura e você tem que ter o escudo da fé, correto? Porque só assim nós conseguiremos aí nos livrar dessas setas malignas, desses enganos que o inimigo lança a todo momento contra a igreja, contra os ensinamentos bíblicos, né? E tentando assim esfriar, tentando assim desanimar os crentes, correto? E finalizando aqui, estar preparado, né? E continuar trabalhando. Não somos isentos das lutas e adversidades, mas através delas adquirimos experiência e maturidade. Paulo recomenda à igreja de Tessalônica orar um pelos outros. Olha aqui a oração, né? Aparecendo aqui mais uma vez, né? É algo que a gente não pode deixar, irmãos, de praticar. A oração, ela é um diálogo com Deus, né? Então, nunca deixe de orar, nunca deixe de falar com Deus. Paulo recomenda orar um pelos outros e que cada um trabalhe para não ser pesado aos irmãos. Né? E aí a Bíblia diz, vai ter com a formiga, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, tem pessoas que se acostumam de viver de cesta básica da igreja, se acostumam de viver de oferta, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele deu o exemplo em 2 Tessalonicenses 3,6, né? O apóstolo Paulo, apesar de fazer a obra de Deus, ele fabricava, montava tendas, né? Era a profissão a qual, para que não ele fosse pesado aos irmãos. Então, isso também é interessante. Então, esteja preparado e vamos continuar trabalhando, focando na obra do Senhor. Correto? Cuidado com todo tipo de engano. O apóstolo Paulo recomendou que ninguém de maneira alguma vos engane. Tenha o dom do discernimento. Busque de Deus. Não confie em qualquer coisa. Não é um irmão chegando, irmão, a paz do Senhor, né?
e o irmão já abre o coração, já fala: isso aqui é de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. Ao convidar pregadores para a sua igreja, tome cuidado, né? Verifique antes, né, se o irmão é portador de uma teologia saudável, de uma denominação a qual prega a palavra do Senhor. Hoje nós temos sim que tomar todo esse cuidado. Correto, irmãos? Concluindo, a igreja atual deve ficar alerta com evidente sinal dos últimos dias, que é a apostasia. Um bom número de cristãos espalhados em todos os continentes estão dormindo e não estão percebendo que a busca desenfreada pelos prazeres mundanos e a perseguição velada aos verdadeiros princípios bíblicos anunciam que a vinda do Senhor está mais próxima que imaginamos. É já a hora de despertarmos do negligente sono espiritual. Vamos acordar. Desperta tu que dormes. Revisãozinha aqui, as perguntas, né? Resposta, você vai passando, tranquilo. Bênção de Deus, ok? Eu sei que nós teremos a nossa reunião geral, né? Alguns irmãos adiaram a escola bíblica, mas tudo bem, sem problemas algum. Fica aí a reflexão para os irmãos, ficam aí essa pré-aula. Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula.